Muito bom dia a todos que nos acompanham agora na TV Canção Nova Portugal. É o Manhã Viva que começamos agora. Que alegria estarmos juntos e maior alegria para nós é ter a sua companhia. Todos os dias estamos aqui sempre com o Manhã Viva trazendo temas interessantes e hoje não poderia ser diferente. Nós vamos falar sobre os santos portugueses no Panteão Nacional. Este é o tema do nosso programa. Temos aqui a presença do Dr. Augusto Moutinho Borges, que é historiador, veio de propósito ao Manhã Viva, a Canção Nova, e nós já agradecemos a disponibilidade, a presença deste profissional. Não é como eu dizia, ele é historiador e sempre o Manhã Viva traz personalidades importantíssimas e interessantíssimas para abordar os mais variados assuntos. E hoje, então, nós vamos aprender muito numa conversa rica e iluminadora aqui com o Dr. Augusto. Já eu vou apresentar o nosso convidado. Ele já esteve em outro programa, então o rostinho dele já nos é familiar, você que acompanha aí sempre o Manhã Viva, mas hoje trazendo um tema diferente e um tema riquíssimo da nossa cultura portuguesa, que é tão lindo, né? Portugal é lindo e cada vez mais nós que não nascemos aqui, mas também os portugueses, não é? Precisamos conhecer a história, a cultura do nosso país, porque só se ama aquilo que se conhece. Quanto mais conhecemos, mais nos encantamos, e hoje não poderia ser diferente. A Igreja de Santa Engrácia não é apenas um monumento arquitetônico, mas também um símbolo de devoção e da memória que nutrimos pelos nossos santos. Você aí que nos acompanha conhece a Igreja de Santa Engrácia? Então, ao longo dos séculos, as figuras de Santo Antônio, São Teotônio, São João de Brito, São João de Deus, inclusive é o nome de uma rua muito conhecida aqui em Fátima, não é? Deixaram uma marca indelével na alma portuguesa. O Panteão, com as suas obras que levaram 400 anos a serem concluídas, é um local onde a história e a espiritualidade se entrelaçam, perpetuando a memória destes santos, né, que dedicaram as suas vidas ao bem comum. Então é o tema do Manhã Viva. Nós vamos pedir que o Senhor então nos abençoe, especialmente porque também vamos conhecer a vida de santos, né? Esses que são exemplos para nós, homens, grandes homens que viveram a sua vida santamente e foram elevados aos altares, né? E para nós iluminam também hoje a nossa vida, não é isso? A nossa caminhada. Então vamos rezar pedindo a Nossa Senhora que nos dê a sua bênção também, nos conduza. Quero colocar também nessa Ave Maria a vida de todos aqueles que nos acompanham, especialmente os nossos benfeitores. Quero rezar também pelo Dr. Augusto, que está aqui, colocando as suas intenções, a sua família, tudo no coração imaculado de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Então, nós vamos começar aqui a nossa conversa. Bem-vindo, doutor Augusto. Um gosto. Uma vez mais. Uma vez mais no Manhã Viva, não é? Exatamente. E quem nos está também a acompanhar, os nossos cumprimentos, naturalmente. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho de si, né? Sei que o senhor já deve ter falado da outra vez que esteve aqui, mas muitos que nos acompanham, pode ser a primeira vez que também vê o seu rostinho aqui nas telas, né? Eu sei que o senhor é historiador. Sim, historiador, professor, autor e membro de algumas instituições académicas que muito prezo e, sem dúvida, que é uma forma também de levar mais longe a nossa cultura, a nossa identidade
e agradecer uma vez mais o convite para estarmos aqui a falar sobre um tema que eu particularmente muito gosto, porque estamos a falar da nossa identidade, destes portugueses que tiveram papéis de cidadania, foram sublimes na sua função, na sua atuação, no seu tempo, no seu espaço, e que a própria Igreja reconheceu como personalidades que as guindou à santidade. E sem dúvida que também no nosso tempo é preciso exemplos destes exemplos vivos, porque embora tenham falecido fisicamente, estão na memória do nosso coletivo, do nosso Portugal. Que bonito, é uma honra para nós também receber o senhor aqui. Aqui a mesa, na nossa mesa, há alguns livros, depois vamos falar deles, né? O senhor é escritor. Eventualmente. Livros incríveis que eu já andei folheando aqui, realmente muito conhecimento para nós, não é? E também enche os nossos olhos, não é, doutor Augusto? Também. Um livro folheia-se, sente-se, são os cheiros, os aromas. Não é? Enquanto que um computador é inerte. É verdade. Um filho é agradável, um livro é sempre agradável de folhear, de sentir, de mexer e oferecer. E oferecer, olha que maravilha, não é? Nada substitui um livro, né, doutor Augusto? Nada. Eu queria que o senhor começasse falando para nós desse Panteão Nacional, né? O nome é bonito, né? O nome é bonito. O Panteão Nacional. Surgiu em França a ideia do Panteão, o grande Panteão. Napoleão I entendeu homenagear os grandes de França que pudessem ser evocados, e ele próprio também ali estar em permanência com os seus gestos mortais, e dentro deste princípio foi uma procura que já vinha desde o período romano, os grandes panteões romanos, e que Napoleão ressurgiu com esta ideia e depois foi transversal a toda a Europa. E naturalmente que Portugal também sofreu esta bonita influência de procurar homenagear algumas figuras da nossa identidade, e depois, logo a partir da implantação da República, se procurou criar o tal panteão para aqueles que deram corpo à nossa Portugalidade. Essa ideia com a República foi-se desenvolvendo. Primeiro foi a necessidade de escolher o sítio e porque não Santa Engrácia, aquele espaço que estava praticamente sem função, já tinha sido devassado, estava ali por concluir, estava inacabado. E depois, com a evolução da Primeira para a Segunda República, deu-se força e corpo a esta iniciativa de criar o Panteão Nacional, porque existe o Panteão Régio, onde estão os reis, não só em Coimbra, Santarém e Lisboa, mas depois Lisboa está no Mosteiro dos Jerónimos e depois em São Vicente, mas era necessário para aquelas figuras que, não sendo de linhagem real ou aristocrata, mas que representam a nossa cultura, o nosso património social, histórico. Com a Segunda República entendeu-se então finalizar o Panteão Nacional em Santa Engrácia, obras que foram concluídas quase ao fim de 400 anos, e foi inaugurado já na década de 1960, onde se escolheram os melhores conceitos de então para elevar o que é o nosso panteão. E temos então três aspectos fundamentais. Temos o aspecto, os cenotáfios, e um cenotáfio são sepulturas, tudo parecem sepulturas, mas não tem nada, não tem ossos, não tem nada lá dentro. Sim. Ou porque já não existem, ou porque não sabe muito bem o seu passado, mas que não deixam de evocar algumas dessas figuras. É o caso do Condestável Dom Henrique, de Vasco da Gama, de Pedro Álvares Cabral, do Dom Henrique, o Descobridor, portanto, da Epopeia Marítima. Portanto, são 6 cenotáfios
E depois temos então nas 4 cúpulas, nas 4 chamadas torres, aí sim sepulturas onde repousam algumas destas personalidades, desde presidentes da República, cientistas, poetas, historiadores, escritores, homens que se destacaram, não só masculinos como femininos, e durante muito tempo pensava-se apenas eram estas figuras grávidas da nossa história. Mas eu que sempre gostei de São João de Deus, por toda a sua vivência, o seu exemplo de vida, este português que nasceu em Montemoro Novo e depois faleceu em Granada e criou o conceito da assistência, o que é o hospital moderno. Aqui o vemos representado, São João de Deus, temos aqui uma imagem linda, né? com um pobre, não é? Com um doente, um assistido. E este João Cidade, que em vida lhe vão chamar João de Deus, precisamente pelo seu papel caritativo, assistencial e inovador no seu tempo. Andando a pesquisar, localizei-o no Panteão Nacional, entre outros locais. Olha que maravilha! E dentro desse princípio, no interior do Panteão Nacional, que engraçado, temos também ali alguns portugueses. Sim. Que não estão em cenotáfio, mas estão representados em escultura. E então temos Santo António, São João de Deus, São Teotónio e São João de Brito. Obra do magnânimo escultor português Leopoldo de Almeida, que todos com certeza conhecem, porque é o principal escultor do Monumento aos Descobrimentos em Belém, na cidade de Lisboa, e aqui podemos encontrar um princípio destas 4 figuras que representam Portugal no seu tempo. Portanto, temos então já aqui um paralelo. Sim. 3, os cenotáfios, as sepulturas com as ossadas, onde recentemente essa de Queiroz foi para lá transladado, o escritor, mas também temos figuras associadas à Igreja, que foram representativos e que representam a nossa identidade. Que bonito, né? E dentro deste princípio, durante a investigação e a pesquisa, afinal, nós não temos no interior, mas temos também no exterior. 3 esculturas. Ao centro do portão principal, o contestável Dom Nuno Alves Pereira, São Nuno de Santa Maria. Depois, à sua esquerda, Rainha Santa Isabel, Princesa de Aragão, Rainha de Portugal, e à direita temos então Santa Engrácia, que dá o nome. Uma figura que não sabe se existiu daqueles santos iniciais, mas que dá o nome ao espaço e, como tal, o panteão tem ali representados 6 personalidades da nossa cultura e da nossa identidade, santificados, e que é um complemento a este conjunto, a esta trilogia que temos aqui estado a falar. E era interessante, se os nossos ouvintes visitarem o Panteão Nacional, muitas vezes vão em Romagem para ver a sepultura da Amália, do Eusébio, e entre outros, mas para olharem para a parte superior e verem estes santos que representam a nossa cultura. Que bonito, né? Mostra, mais uma vez, a religiosidade forte, né, do povo português, né? Esse temor também a Deus. Bonito isso, né, doutor? É muito bonito. Muito puro. Bonito, muito puro. Este sentimento que foi transversal não só aos homens de guerra, aos políticos, mas também àqueles que tiveram um papel interventivo na sociedade, como o caso de São João de Deus, ao criar o conceito do Hospital Moderno. Sim. Doutor Augusto, então o Panteão não é o mesmo que a Igreja de Santa Engrácia? É exatamente o mesmo espaço. É o mesmo espaço. A Igreja de Santa Engrácia é exatamente, mas adaptado ao Panteão Nacional. Entendi. Fala para quem está em casa onde que fica localizado. Pode ser que algum telespectador nunca teve acesso como eu, doutor Augusto, ainda não visitei. Mas olha, o senhor já me inspirou aí a visitar. Já estou... Sem dúvida. Não é? Só a sua narrativa já encheu meu coração de desejo de visitar e de conhecer esse monumento. O Panteão Nacional fica localizado em Lisboa, muito próximo da Feira da Ladra,
que pelo menos algumas das pessoas já ouviram falar, quanto mais não seja, pela curiosidade do topónimo Feira da Ladra, e que deve o seu nome precisamente aos objetos que eram vendidos de uma forma muito mais barata e em conta do que o normal, e dentro desse espaço, que facilmente, por cima da estação de Santa Apolónia, em Lisboa, vemos logo aquela grandiosa construção que faz parte dos monumentos portugueses e que é possível visitar dentro do horário tradicional. Não está oculto, portanto, é uma igreja que não está oculto, mas que tem uma riqueza decorativa e arquitetónica muito agradável, onde alguns destas figuras lá se encontram em repouso, mas também para marcar a nossa religiosidade e o nosso património. Sim. Eu queria que o senhor falasse também como que a figura desses santos, né, que o senhor falou aí, especialmente São João de Deus, né? Tem até uma rua aqui em Fátima, deve ter muitas no país, não é? Muitas no país. Com o nome dele. Como que esses santos se inseriram dessa forma na identidade cultural portuguesa? Um país precisa de símbolos. Nós temos os símbolos do século XX, que identificam Portugal. É o Galo de Barcelos, é o fado, Fátima, futebol, mas também temos outros símbolos que nos identificam. E foi necessário desenvolver e cada vez mais alicerçar, não só dentro destas personalidades, como também temos símbolos a nível da escrita, Luís de Camões, ou da epopeia marítima, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, entre muitos outros. Vamos concentrar com um estudo de caso sobre estes 6 santos, 5 santos portugueses e uma santa por adoção, Santa Isabel, Princesa de Aragão, Rainha de Portugal. E vamos então decantar aqui um bocadinho estes símbolos da nossa identidade e que marcaram essencialmente a nossa cultura e a Portugalidade. Todos nós ouvimos falar, começando pelo exterior, do contestável Dom Nuno Álvares Pereira. Sim. O grande general, o grande contestável, que vai estar na Batalha de Aljubarrota e levar o Dom João I, o mestre de Viz, a rei de Portugal, à sua estratégia, e que a própria vocação de estar na vida é defender o país de armas, mas também com um forte sentimento caritativo religioso, onde ele próprio teve a necessidade de que ele não estava sozinho no seu tempo. Um general nunca está sozinho. Tem sempre um conjunto de apoiantes, de soldados, e é essa união que ele conseguiu desenvolver. E quando às vezes ouvimos, nós aprendemos que já no fim de vida andava pelas ruas de Lisboa com um caldeirão a pedir para dar aos pobres. Os pobres eram nem mais nem menos que os estropiados das batalhas Aljubarrota, Valverde e tantas outras, onde batalhou contra os castelhanos e que era necessário apoiar estes homens, que lhe davam homens de ombros, homens de armas, e que era necessário serem alimentados porque, naquele tempo, um estropiado não tinha outras formas de subsistência. Portanto, e é dentro dessa perspectiva que nós vemos um estratega que em vida foi o homem mais rico de Portugal e que se despojou para apoiar precisamente os mais carenciados. O Estado português reconheceu-o, colocando no Panteão Nacional, não só em cenotafio como também em escultura, e vemos uma princesa de Aragão que nasce na Catalunha e vem para Portugal e que, sem dúvida, todos nós conhecemos inúmeras histórias, mas aquilo que nos fica é a identidade, é a sua inter-relação social, política, económica, mantendo a paz, mantendo a estratégia, apoiando o seu marido, Dom Dinis, e a forma diplomática com que Dona Isabel
estando na política no ponto mais elevado, mas conseguindo e tendo a capacidade de descer para apoiar de uma forma tão caritativa os mais necessitados, ao ponto de transformar o pão em rosas e as rosas em pão. É uma história que todos conhecem, que todos conhecemos. E já no programa anterior, quando cá estive, falamos um pouco sobre Santa Isabel e o milagre das rosas, que foi não só o primeiro no Castelo de Sabugal, depois em Alenquer e em Leiria, mas as rosas que se plantam às portas de casa são uma evocação desse período para que em nossa casa nunca falte o pão transformado em rosas. É muito bonito. E foi este sentimento com que a Rainha Santa assim é representada, sempre com o manto e as rosas, mas eventualmente até poderíamos, por que não, transformar esta forma iconográfica com uma pena de escrever, uma pena do pensamento, uma pena de reflexão e aquilo que ela diplomaticamente conseguiu de evitar uma guerra civil entre o pai e o filho, e deslocando-se de Lisboa para Estremoz, onde vem falecer, para acalmar os ímpetos de guerra. Mulher, hein? Que mulher! Que mulher! Que mulher! E são estes exemplos que nós, entrando depois já no panteão, vamos encontrar 4 sublimes figuras, que já aqui referenciadas, e que são um deleite para a nossa cultura. Um deleite. Doutor Augusto, fala para nós um pouquinho sobre São Teotônio. Quem foi São Teotônio? Quem foi São Teotônio? Talvez o primeiro santo enquanto Portugal assim reconhecido. Nasceu em Ganfei, hoje região de Valença do Minho. Vai para acompanhar o rei primeiro português, Dom Afonso Henriques, e ele próprio é representado com uma espada, porque foi um santo que conseguiu, foi uma personagem que conseguiu transformar-se ele próprio, não num guerreiro, mas utilizando o conceito defensivo para alicerçar o território nacional. Portanto, e dentro desta estratégia, que era necessário, quem é o primeiro santo português e por que não? Então, São Teotônio encabeça, porque teve uma posição social e política fundamental, enaltecendo o papel da cristandade face a um país que estava na reconquista de norte para sul. Ele próprio vai ter um papel importantíssimo em Santa Cruz de Coimbra, também foi bispo de Viseu, e dentro dessa perspectiva as pessoas acolhem-se a ele, e ele, depois de ter assumido um papel importantíssimo como apoiante do rei Dom Afonso, o apoio social, assistencial aos mais carenciados. Portanto, este princípio fundamental da nossa história, da nossa historiografia, e São Teotônio assim é conhecido, um homem de letras, mas também de reconhecer, afirmar Portugal na contemporaneidade. Então, São Teotônio é o primeiro? São Teotônio é considerado o primeiro dentro do território que é hoje Portugal, e dentro desse princípio foi escolhido então para estar precisamente no Panteão Nacional, representado iconograficamente com uma escultura. Vemos mais outra escultura dele, precisamente em Valença do Minho, muito interessante. Fazemos esta interligação deste a mesma personagem com apresentações diferenciadas, enquanto que em Valença está com o báculo, o bispo, um homem de cultura. No Panteão Nacional é representado precisamente com a espada, ou seja, veja-se agora a interligação entre São Teotônio e também o contestável Dom Álvares Pereira, onde nós ainda ouvimos na infância de que por baixo do seu hábito tinha o arnês e precisamente tinha a sua espada para combater os castelhanos, caso fosse chamado, e sempre para a defesa da Portugalidade. Sempre claro que é um romanceado, mas é o conceito de um santo armado.
Que bonito. E existe alguma ligação, doutora, entre os santos e a formação da identidade nacional? Existe muita, claro que né? sim, claro que sim. Muita, E né? veja-se, de Santo Eutónio, logo neste princípio da identidade da nossa Portugalidade, o contestável Dom Nuno Alves Pereira, São Nuno de Santa Maria, também dentro deste princípio, combater, enquanto que os irmãos de Alves Pereira se mudam para o lado castelhano, por princípios lógicos, assim seria. Dom Nuno, o contestável, vai apoiar o mestre de Avis e guindá-lo com a sua estratégia política, económica. É um capitão de guerra e vai conquistar e vai vencer batalhas tão importantes como Aljubarrota, Valverde e Atoleiros. Portanto, e é dentro deste alicerçar que estes dois santos se adaptam precisamente ao seu tempo e têm ideais. E veja-se que Dom Nuno Alves Pereira tem por grande devoção Nossa Senhora, Santiago também, e dentro deste princípio a fé, a religiosidade e o tal papel que é possível adaptar e adaptar-se ao próprio, conseguem definir uma estratégia para a Portugalidade. Que bonito. Olha, chegamos ao final do primeiro bloco, já passa a correr, conversa muito boa, muito iluminadora e uma riqueza, uma aula, viu? O que o senhor está dando para nós, uma aula de história. E no segundo bloco continuaremos, né, a nossa conversa. Quero convidar a todos que nos acompanham para esperar um instantinho só, que nós já voltamos com esta riqueza cultural e fé. Essas são as características, as duas mais fortes características, não é? Que marcam o nosso Portugal, né? A beleza, a história desse país tão querido e que mostra essa força, né? A força desse povo, principalmente feito pela fé. Então, no segundo bloco, voltamos aqui com mais conversa sobre os santos portugueses no Panteão Nacional. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Manhã Viva de hoje, conversando com o Dr. Augusto Moutinho Borges, que é professor e historiador, está conosco nesse programa, veio de propósito para estar no Manhã Viva, trazendo essa conversa para nós tão rica, tão enriquecedora, uma verdadeira aula para nós conhecermos melhor sobre os santos portugueses no Panteão Nacional. Olha aí a importância de grandes santos da história de Portugal, né, que foram elevados e colocados como destaque neste monumento, também do qual ele já falou no primeiro bloco, que fica situado em Lisboa. Vale muito a pena conhecer este monumento, né, o Panteão. O doutor Augusto já deu aqui as referências, fica ao lado da Feira da Ladra. O nome é engraçado, né? Mas é bem conhecido o lugar. Então, fica a dica para quem nos acompanha fazer uma visita a Lisboa e conhecer o Panteão. Neste segundo bloco, nós vamos continuar, então, a nossa conversa sobre os outros santos, né? Cada santo representado no Panteão traz consigo uma narrativa rica de fé, de luta e superação. É um exemplo para nós, né? Então, nós vamos aprofundar nas histórias neste bloco das figuras de São João Brito, São João de Deus, também continuar falando dele, e mais alguns outros que o doutor Augusto vai trazer para nós, mas muita conversa boa e iluminadora para nós neste segundo bloco. Então, doutor Augusto, vamos continuar aqui a nossa conversa, né? Temos muito a aprender. Alguma, sem dúvida. É que é uma forma exploratória, lançar pistas e que quem nos está a ouvir possa apreender um pouco mais em inúmera bibliografia que existe e que é muito agradável.
E nós vamos falar, para além de Santo Antônio ser homenageado, né? Santo Antônio também, que é muito querido pelo povo português, né? Para além de Santo Antônio, também temos São João de Brito. Queria que o senhor falasse que história é essa, né? Que impactou também Portugal, desses dois santos. São João de Brito, jesuíta, nasceu em Lisboa e desde jovem aprendeu, de certa forma, os valores que, fazendo parte de uma família nobre, entendeu que valeria a pena deslocar-se e ir evangelizar. Efetivamente aconteceu, foi para o Oriente, foi martirizado e, como tal, portanto, o seu papel e a sua importância, porque, como homem de fé, quando chegou ao Oriente, viu as discrepâncias sociais entre as elites e as não elites e entendeu que era necessário igualar, mostrando um novo Deus. E claro que as elites não gostaram e martirizaram-no. Como tal, representa bem a epopeia que os portugueses tiveram, não só com as armas, mas também com a evangelização e o conhecimento, a assistência. E dentro desse princípio, São João de Brito tinha também um papel fulgurante, não só para educar homens, mas também mulheres, apoiar as crianças e foi martirizado. Infelizmente, a sua áurea ficou um pouco agastada, porque provavelmente, se tivesse vivido, teria sido uma daquelas figuras que marcam um determinado momento histórico e conseguiam fazer obra. Ficou-se por aquilo que lhe foi possível em vida. Não foi muito, pensamos nós, mas o suficiente para deixar o alicerce, a semente que cresceu e se desenvolveu em terras do Oriente. E representa precisamente uma nova faceta, este povo português que vai para fora e que procura expandir a fé e o sentimento da nossa identidade. Eu fico pensando, doutor Augusto, Portugal, esse país é pequeno, mas com essa história tão bonita e essa força desbravadora, né? Exatamente. Olha quantos povos Portugal descobriu e levou também a fé, a evangelização, né? Inclusive o Brasil, nós somos gratos, né? Porque a fé que nós temos, que o povo brasileiro tem, foi levada por Portugal, não é? Por portugueses, sem dúvida. E nós temos de pensar, hoje facilmente clicamos num botão e aparece-nos o mundo. Verdade. Podíamos viajar de carro, de comboio, de avião, mas no passado iam em cascas de nós. Por esse oceano, tempestades. Uma viagem que demorava desde Lisboa até Macau cerca de 9 meses. Meu Deus. Para ir, depois era o problema das monções, depois não podiam aportar, depois eram os ventos e depois era uma quantidade de intertempos que 9 meses embarcados era muito tempo. E muitas vezes iam e não regressavam. Portanto, ou não chegavam também com vida, né? E não chegavam. Quantos não chegavam? E dentro desse princípio, portanto, o desbravar foi fundamental. Mas temos outros santos, outras personalidades que em vida foram de tal forma marcantes no seu tempo que a própria Igreja os reconheceu como santos, ou seja, os guindou. Era a forma de que então se utilizava de serem reconhecidos pela sua ação, não só caritativa como social e interventiva. E há dois que realçam a nível nacional: Santo António, de nome de origem Fernando de Bulhões. Santo Antônio de Lisboa. Santo António de Lisboa para Portugal, mas de Pádua para o resto do mundo. Sim. E nós vamos encontrar que Santo António nasce em Lisboa, muito próximo da Sé. Existe a igreja de Santo António, com o Museu de Santo António. Aproveitamos para mandar um abraço a toda a equipe, ao diretor, o Dr. Pedro Teotónio Pereira, e a toda a sua equipe, onde temos feito um trabalho interessantíssimo. E visitem a Igreja de Santo António, onde à frente tem uma escultura fantástica do santo e da sua vida do mestre Domingos Soares Branco, e que dentro deste princípio nós podemos imaginar
uma figura que vai nascer num Portugal longínquo e onde ele próprio sente a devoção. Vai para uma das principais ordens religiosas, os Crucios, para o Mosteiro de São Vicente de Fora. E depois, não contente com isso, em Coimbra, depois houve franciscanos a falar dos mártires de Marrocos e ele quer ir pregar e passa a ser franciscano, anónimo. E dentro deste princípio, dentro de uma nova ordem, que vai trazer como novidade algo inaudito no seu tempo. Normalmente, grosso modo, mosteiros são fora dos espaços urbanos e conventos dentro dos espaços urbanos. Como digo, grosso modo. Por isso é que é o Mosteiro de São Vicente de Fora. Porque está fora das muralhas. Entre muitos outros. Nós vemos o Mosteiro de Alcobaça. Agora, os franciscanos vão dizer é preciso pregar com o povo, andar com o povo, sentir as suas necessidades, as suas faltas. São ordens mendicantes, não são ordens ricas. Mais tarde, não quer dizer que o sejam, ou que não o sejam, mas a pureza, aquilo que São Francisco de Assis queria, é precisamente ir ao encontro do povo. Um povo que via os monges fora ricos, ora e labora, com as suas hortas, a sua riqueza, as suas grandes construções, enquanto que os franciscanos dizem é necessário estar em contacto com este povo carenciado. E António, Santo António, vai procurar precisamente esta interligação. Era um sobredotado. Verdade. Sem dúvida. E sobredotado porque ele, quando esteve em Coimbra, leu tudo aquilo que poderia e captou. Portanto, sabia latim, era uma pessoa prendada, sabia ler e escrever, dotado, tinha um dom de oratória fantástica. Sim. E, através da sua vida, quando depois se desloca para o norte de África, o barco vai sofrer uma tempestade, vai aportar a Itália, depois de vicissitudes da sua vida, e ele próprio, quando fala, as pessoas param para ouvir. Porque uma população que vivia com muita carência, ouvir esta figura sublime numa igreja, imediatamente ficam adeptos desta figura. E São Francisco, quando depois há um concílio entre da ordem, e quando o português fala, todos ficam rendidos. Como é que um franciscano sabe latim, que sabe grego, bonito, e tem um dom de oratória com o seu conhecimento vastíssimo que adquiriu em Portugal? Olha. E dentro dessa lógica é guindado imediatamente a ir propagar a fé, a valorizar aquilo que tinha naquelas cidades, naquelas vilas que andavam um bocadinho descontentes com a fé cristã, com o catolicismo, e António vai, ele próprio, embrenhar-se nestas lutas religiosas, sempre falando, captando, chamando, e quando faleceu, imediatamente, após um ano, foi o santo com maior rapidez depois da morte, atingir a santidade. Nossa, o processo foi muito rápido, muito não é? rápido, muito rápido. Porque ele era conhecido a sua vida era conhecida praticamente em Itália, no mundo cristão, e António conseguia chamar, ele captava, absorvia, e as pessoas propagavam os seus conhecimentos. Veja-se o que foi o sermão aos peixes. Não é? Famoso, né? Famoso. E ele consegue. Então eu estou a falar, estou a transmitir. Vale mais pregar aos peixes, ao menos isso ouvem-me. E os milagres da transmutação que ele tinha de estar não só em Itália e depois espiritualmente estar em Portugal para salvar o pai da forca, de um momento em que a história nos diz que só Santo António poderia, assim como, por exemplo, o milagre da mula que se ajoelhou perante precisamente a hóstia consagrada. A Eucaristia. Ou seja, todas estas histórias são conhecidas e Santo António
Lindau, e é uma das figuras que eu particularmente também muito admiro. Conhecido internacionalmente como Santo António de Pádua, porque faleceu em Pádua, e nós sabemos que os santos devem o seu nome aonde morrem, aos espaços onde morrem, motivo pelo qual é considerado como sendo um santo italiano, não entendi. pelo nascimento, mas pelo local de morte. De sua morte. Entendi. Isso leva-nos, por exemplo, a considerar que São Francisco Xavier, que nasceu em Xavier, Espanha, é considerado português, santo português, porque faleceu em território aqui. português, em Goa. Entendi. E nessa perspectiva temos então outra figura que, quanto a mim, poderia estar representado no Panteão Nacional. Sim. E por que não? E por que não, digo eu, aliás, dizemos nós, recolocar algumas destas personalidades também no presente, no Panteão Nacional. Se há, como recentemente aconteceu com essa de Queiroz, que foi levado para o Panteão, por que não levarmos mais alguns santos portugueses que nos representam e que nos identificam? Não pelo sentido, chamemos assim, do ser beato, mas no sentido que representam Portugal para todo o mundo. A história, né? O legado, não é? O nosso legado. O legado que eles deixaram. Já falei em São Francisco Xavier, mas poderíamos citar, por exemplo, Santa Beatriz da Silva, que nasceu em Campo Maior e faleceu em Toledo, e que criou a Ordem das Concepcionistas. Uma das principais ordens apoiando Nossa Senhora da Conceição, tanto para o seu culto e a sua devoção, e que é uma figura ímpar da nossa identidade. Então, Santa Beatriz é portuguesa. Santa Beatriz da Silva é portuguesa. Mais uma santa. Mais uma santa, pouco falada, mas com modelos de virtude social que, com certeza, muitos e muitas mulheres atuais do nosso país não conseguem suplantar em termos daquilo que fizeram ou que fazem em vida. E é dentro desse espírito que nós poderemos também falar em Santa Joana de Aveiro, outra santa portuguesa de culto português, mas que de grande devoção em Aveiro, na cidade de Aveiro, irmã do rei Dom João II e de cunhada e prima de Dona Leonor, cunhada não, prima de Dona Leonor Rainha. E dentro deste princípio nós poderemos enaltecer estas figuras que, de outra forma, se não fosse a Igreja, passavam a história praticamente incólumes e desconhecidas. Há um santo que particularmente está representado no Panteão Nacional e que eu gostaria de voltar, que é precisamente São João de Deus. Antes disso, podemos fazer aqui uma análise, um ponto de reflexão sobre estas figuras que ali estão representadas, esculpidas no interior, já citei, pelo escultor e mestre Leopoldo de Almeida, e no exterior também pelo escultor e mestre António Duarte. Figuras que se encontram primorosamente trabalhadas, e há uns estudos fantásticos da sua origem, da encomenda, dos desenhos, encontrando-se as maquetes nas Caldas da Rainha, e dentro deste espírito nós temos um estudo completo sobre os santos do Panteão Nacional. Sim. Doutor Augusto, o senhor lecionou muitos anos, né? O senhor é professor também, né? Não sei se ainda leciona. Sim. Então, de que forma que essa história é levada nas universidades e nas escolas em Portugal? Estas histórias ou estes momentos não são muito, nem fazem parte dos programas letivos, porque são imensos, há tanto por aprender, tanto para explicar, que felizmente temos
programas televisivos como este, onde nós podemos falar e transmitir, mas que é pena não se poder lecionar um pouco mais sobre estes temas. Verdade. Porque fazem parte da nossa identidade. Não de uma forma que poderíamos pensar, isto é só sobre a Igreja, sobre... Não, isto é sobre personagens da nossa identidade que estão representados. Ao ponto, por exemplo, no Exército, o Exército tem os seus patronos das armas, o patrono de infantaria é o Condestável Dona Novas Pereira, mas da saúde militar é São João de Deus, da padroeira da logística militar é Santa Isabel, entre muitos outros. E temos Santo António Militar, por exemplo. E dentro desse princípio nós poderemos sentir que os nossos antepassados muitas vezes se agarravam de uma forma muito devocional a estas personagens para os poder apoiar e dar força espiritual ao aspecto corporal. Então, a literatura portuguesa, ela é muito rica, né? Exerce uma influência incrível e também ela é uma grande responsável na perpetuação dessas histórias. Claro, não é isso, que sim, exatamente. A Universidade Católica tem feito e desenvolvido diversos trabalhos sobre estes temas, sem dúvida que sim, mas seria interessante que as universidades, pelo menos, seguissem de uma forma mais direta estudos sobre factos e figuras da nossa identidade, entre os quais os santos portugueses devem ser fundamentais para transmitir aquilo que somos. Sem história não há memória. E é isso que nós hoje temos, essa capacidade analítica de compreender, percepcionar, e estamos aqui para falar precisamente sobre estes temas. Vamos falar dos livros, não é? Sim, eu trouxe alguns destes exemplares, nomeadamente estamos a falar sobre o Condestável, o Exército e o Condestável Dom Nuno Álvares Pereira. É um livro muito interessante, foi editado para duas coleções, uma para o Exército, uma sobre património, nomeadamente azulejos do Exército, museus do Exército e também palácios do Exército, e uma segunda coleção sobre patronos do Exército, do qual temos o Condestável, São Dom Nuno Álvares Pereira, o São João de Deus e Santa Isabel, e também sobre Santo António Militar. E pensamos que muitas vezes a arte da guerra é apenas os castelos. Não há castelos, ou neste caso fortalezas, que não tenham nomes atribuídos a santos, normalmente. É o caso de São Julião, da Fortaleza de São Julião da Barra, em Oeiras, que está afeto ao Ministério da Defesa, e onde o próprio nome nos invoca precisamente a temática de São Julião. Este é um outro sobre o convento de Santa Teresa de Jesus de Carnide, vulgarmente conhecida como Santa Teresa de Ávila. O tema O Falar das Pedras é uma coletânea de textos que tive o prazer de coordenar e desenvolver, e onde se fala precisamente do silêncio que as pedras nos transmitem. E por fim, por exemplo, é super interessante. Esta revista é super interessante, um trabalho meu e de autoria também de uma colega, da professora Luísa Machado Ferreira, uma viagem por castelos de Portugal, onde destacamos 41 castelos. Portanto, saiu em fevereiro de 2025 e é uma forma de projetar. E não podemos esquecer que grande parte destes castelos estavam invocados precisamente a santos nacionais, uns, outros não, e que o próprio nome Torre de São Vicente, vulgarmente conhecida como Torre de Belém, ou de Santa Maria de Belém, que é a capa desta revista, quase com 200 páginas, e que nos remete para um momento histórico da nossa identidade. Maravilha. Também é preservar a história. O livro é uma belíssima forma de preservar a história, não é, doutor? E de se contar também, não é? Para as futuras gerações. Como que o senhor vê isso, a importância, né, da gente passar essa história tão bonita
por exemplo, como hoje o senhor trouxe aqui, né, do Panteão, dos santos portugueses no Panteão, qual a importância de se passar isso para as futuras gerações, doutor Augusto? Sem história não há memória, e sem memória não existe um povo como identidade. E cada vez mais é necessário, numa Europa em conflito armado como nós estamos, num mundo turbulento, e aquilo que nós podemos preservar é precisamente através das páginas ilustradas, com estas figurações. Um computador, de um momento para o outro, pode eclipsar por tudo aquilo que nós sabemos, pirataria informática e não só. O livro fica. Aliás, nós vemos papiros quase com 2, 3 mil anos. Sim. Que subsistem, independentemente de serem papiro, de serem argila ou outra matéria, fica a escrita. Mas é escrita. É escrita. O suporte de papel irá perdurar, não só porque decora um espaço, mas também porque folhear um livro é um ato de prazer. Estão lindíssimos esses. Fico pensando na importância, doutor Augusto, dos pais, não é? Dos pais tomarem essa iniciativa de conhecer a história, de oferecer. Exatamente. Não é? Um livro oferece para o filho, para as crianças. Para todos. Porque as crianças entendem. Sim. Quando vamos à casa de alguém, levar um livro é sempre um ato de prazer, de oferta, que fica, não é só na estante, mas é uma recordação. Uma garrafa de vinho bebe-se e nem muitas vezes a embalagem fica. E qual a mensagem final o senhor gostaria de deixar para os nossos telespectadores que acompanharam essa riqueza cultural que foi o Manhã Viva de hoje? Bom, eu gostava que vissem que os santos são pessoas que no seu tempo de carne e osso. Nós hoje podemos estar a falar com alguém que no futuro também podem ser santos. E santo não é aquilo que apenas uma instituição ou instituições definem como santo. O santo às vezes pode ser o nosso vizinho ou pode ser quem está ao lado connosco. E nós temos que ser santos. A oração mais importante que nós temos é o Pai Nosso. E no Pai Nosso está tudo. Desde o princípio, desde uma gestão do nosso tempo, da nossa vida, e se seguirmos o Pai Nosso, somos santos para o nosso semelhante, e como um ato de cidadãos, nós viemos ao mundo para exercer um ato de cidadania. E essa complementaridade, essa complicidade, é aquilo que nós deixamos como legado a quem nos está a ouvir. Olha, é verdade. Nós pedimos que São João de Deus, não é, nos inspire, este homem tão querido que deixa para nós um exemplo tão bonito, né, de santidade. Exatamente. Na vida concreta, né, doutor Augusto? Na vida concreta. No nosso dia a dia, achei bonito o que o senhor traz aí para nós, esse apelo, né, que todos nós devemos ser santos. É isso mesmo. Uns destacam-se mais do que outros, mas nós também somos, seguindo um princípio que é o Pai Nosso. Que bonito. Quero agradecer a sua presença no programa de hoje. Foi um gosto. Foi um gosto para nós. Eu tenho certeza que todos que acompanharam aprenderam muito, né? Com tantas informações que o doutor Augusto trouxe para nós nesse programa de hoje. Quero agradecer mais uma vez o senhor. E quem sabe numa próxima oportunidade, né, teremos aqui a graça da sua presença novamente. Que Deus abençoe sua missão. Foi um gosto. Até breve. E aos quem nos está a ouvir também, disponham e andar por as ruas e estradas de Portugal, vejam sempre o nosso passado, o nosso presente em direção ao futuro. Isso mesmo. Vamos olhar com outros olhos agora quando nós visitarmos, não é? Um castelo, um monumento, sabendo que por trás de muitos tem a vida de um santo, né? A vida inspiradora de um santo. Assim nos despedimos de quem nos acompanha. Continue com a nossa programação. Agradecemos ao nosso benfeitor que mantém essa obra de evangelização no ar.
O Manhã Viva fica gravado no YouTube da Canção Nova Portugal, na playlist do Manhã Viva. E você pode enviar esse programa, que tem muito conhecimento, para alguém. Deus abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.